esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar. Passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 entre eles, aos quais deu o nome de apóstolos: Simão, a quem pôs o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou no lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. Aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentar um pouquinho, você que está em casa, você que está na nossa paróquia Santa Terezinha. Nossa missa é transmitida pelo YouTube. Sem conversar na missa. Transmitida pelo YouTube. Então, quem quiser depois assistir, pode assistir. Evangelho de São Lucas. Hoje a escolha dos 12 apóstolos. Ele vai dizer claramente que esses 12 apóstolos eram discípulos. Qual é a diferença entre apóstolo e discípulo? Discípulo quer dizer seguidor. Quem segue Nosso Senhor. Quer dizer que os apóstolos eram seguidores de Jesus. E apóstolos, aqueles que anunciam o Evangelho. Nem todo discípulo anuncia o Evangelho. Nem todo discípulo é pregador, formador. Mas todo apóstolo tem que ser discípulo. Tem que seguir Jesus. O problema hoje é que alguns apóstolos não são discípulos, não seguem Jesus. Aí dão escândalos, né? Tem a questão da fraqueza humana. Uma coisa é uma fraqueza que a pessoa cometeu, tudo bem. Tudo bem não, tem que se emendar, né? Outra coisa é viver uma vida de escândalo. Aí não pode não. Não pode continuar não. Pois bem, naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar. Jesus, em Lucas, ele reza. Para quê? Para ensinar a gente que tem que rezar. Vivemos num mundo de muita correria. As pessoas amanhecem o dia, não fazem nem o sinal da cruz. Vai deitar também, não faz. Um dia tem 24 horas, o dia e a noite. Quanto tempo a gente tira para rezar? 1 minuto, 2, 3, como é que é católico desse jeito? Então, a humanidade se envolve numa correria, e aí, como é que quer que Deus haja na vida? Você não deixa? Está resolvendo tudo só? Então, prestar atenção nisso aqui. Se Jesus rezava, nós temos que rezar também. Dedicar um tempo do dia para rezar. Começa com 15 minutos, meia hora, 1 hora, 2, 3. Aí vai pegando gosto. Mas se não reza nada, como é que faz? Como é que quer que Deus haja na vida? Aí quando tem um aperreio, pronto, procura Deus. Quem procura Deus só no aperreio, não. Procura Deus é todo dia. Ele foi à montanha para rezar. Indicando que eu também tenho que rezar. Não precisa nem subir a montanha não, pode rezar na sua casa mesmo, né? Quiser rezar em cima do telhado, pode ir, mas o importante é rezar, né, todo dia.
Passou a noite toda em oração a Deus. Jesus ficava a noite toda rezando. E a gente tem dificuldade de rezar 1 minuto, 2, 3. Porra, é bom parar com essa dificuldade. Vez ou outra passar a noite toda rezando. É melhor até, porque de noite faz um silêncio. Vez ou outra eu acordo 3 horas da manhã. É bom para rezar. Foi fácil também, passei a noite toda. Aqui nós temos vigília, uma vez por mês. A noite toda rezando. A igreja fica aberta de 9 da manhã, 9 da noite. Pouca gente vem rezar. E como é que quer que Deus proteja? Ao amanhecer, então passou a noite toda rezando. Ao amanhecer, chamou seus discípulos, os seguidores dele. Escolheu 12 dentre eles. É Jesus quem escolhe. A escolha é livre, não é votação não. Sem conversar na igreja. Sem conversar na igreja. A igreja é para rezar. A escolha de Jesus é livre. Ele escolhe livremente. Tem votação na igreja não. Como vai ter aqui para escolher política, a maioria é tudo corrupto e ladrão. E quanto mais dinheiro gastar, mais ladrão é. E para mim pouco importa o partido. Né? Na igreja não é votação. Jesus escolhe quem ele quer. Ele não fez uma votação, não procurou quem era o mais bonito, nem o mais isso, nem mais aquilo. Ele escolheu quem ele quis. Fique bem claro. Bem, 12. Desses 12, nenhum era santo na hora que ele escolheu. Nenhum. Tudo pessoa normal, comum. Né? Simão, a quem pôs o nome de Pedro, o nome dele não era Pedro, era Simão. O nome hebraico dele, nascimento. Pedro, nome grego. Depois o irmão dele, André, era um pescador, 2. Tinha muito estudo não. Depois Tiago e João, pescador também. Filipe, Bartolomeu, pessoa comum. Mateus e Tomé. Mateus é que tinha um pouco mais de estudo, era cobrador de imposto, ladrão. Normalmente os cobradores de imposto daquela época eram tudo ladrão, hoje também. O imposto era 1 dinheiro, cobrava 2, 3. Aí emitia o dinheiro no bolso, hoje também. Faz a mesma coisa. Tá? Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes. E aqui ele diz, aquele que se tornou traidor. A igreja inicia com um traidor. Hoje está cheio de traidor. Dentro da igreja e fora. É melhor não entrar na igreja, fica fora. Né? Se não quer seguir, melhor ficar fora mesmo. Mas desde o início tinha gente assim. Só que ele negou, traiu, se enforcou. Está aí a paga. Recebeu uma paga boa. Aí aprende. Pedro, que foi o primeiro, negou. Outro fraco. Nenhum aqui tinha coragem. Quando o senhor foi preso, fugiu tudinho. Só vão se converter depois. Judas não, que tinha morrido já. Essa história continua hoje na igreja, a mesma coisa. Os traidores, os que negam, os que fogem, está cheio na igreja. Não mudou muita coisa não. Só que eles se converteram depois, né? E muita gente hoje não se converte mais. Aí Jesus desceu depois que escolheu, não foi votação, desceu da montanha com eles e parou num lugar plano, numa planície. Lucas fala em planície, Mateus fala em montanha. Tem uma diferença aqui. Lá tinha muita gente, tinha os outros discípulos. Jesus não escolheu todo mundo não, escolheu só 12. Quem ele quis, né? Aí foi se encontrar com os outros e com muita gente. Tinha gente de toda a Judéia, Jerusalém, do litoral, que era longe. Vieram para quê? Para escutar Nosso Senhor. Nosso Senhor ensinava. Vieram para que Nosso Senhor curasse eles e expulsasse o demônio. Tem gente que não acredita em demônio não, problema seu, porque o demônio existe.
Na Caetá é pior. Aqui que tem um bocado, né? Porque eles fazem macumba aqui no morro, aí é o demônio mesmo. Espiritismo, a gente vai para o espiritismo, é o cão mesmo que está puxando suas pernas. E você está achando é bom. Pois vá, o problema é de quem vai. Só não pode comungar, porque estão misturando, né? Quem vai para a macumba, fique lá. Quem vai para o espiritismo, fique lá. Não venha para a igreja comungar, não, fique lá mesmo. Cada vez que conversar, eu vou interromper a fala. Então, tem gente que ainda ensina que o demônio não existe. Né? Até em faculdade católica ensina. Seria bom o demônio aparecer para eles. Rezar para aparecer hoje. Né? Para eles acreditarem. E Jesus curava. Curava os doentes, expulsava o demônio. Não acontece nada. A multidão que estava lá procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e ele curava a todos. Cura quem tem fé, quem não tem, cura não. O mundo hoje não tem mais fé não. Pouquíssima gente tem fé, pouquíssima gente acredita. É melhor que seja assim mesmo, né? Porque só é para ficar mesmo quem tem fé, quem acredita. Aí tem a primeira leitura, que é de São Paulo aos Coríntios, e hoje continua a leitura de ontem. Ele fala das pessoas que brigam dentro da igreja. Ah, não é só hoje não, é não. Lá naquela época já tinha. Aí um abre um processo contra o outro. Aí abre o processo na esfera civil e penal. Ele vai dizer, faça isso não, primeiro tente resolver dentro da igreja. Vocês não são da igreja? Pois tenta resolver primeiro dentro da igreja. E diz mais, já é coisa ruim ter essa briga dentro da igreja. Já tinha lá no começo da igreja. Uns contra os outros. Irmão contra irmão. Aí Paulo vai falar o pecado que acontecia lá. Se eu falar aqui, eu vou falar, é o mesmo pecado de hoje. Fraude, injustiça, imoralidade, só o que tem. Idolatria, esquecer a Deus e adorar outro Deus. Adultério, está cheio nos matrimônios aí, ó. Efeminado, parece que abriram foi as portas, inventando um casamento de homem com homem, mulher com mulher. Vai virar tudo jacaré, eu acho é pouco. Pode virar jacaré e não entra no céu não. Já tinha lá, no começo da igreja já tinha essas porcarias. Novidade de hoje não. Tá? Pederasta. Gente que pai relação com filha, mãe relação com filho. Ladrões, hoje não tem mais não, né? Avarento, pessoa que quer tudo para si. Beberrão.